Estamos agora no momento de ouvirmos a palavra. Abrir a Sagrada Escritura é um privilégio e uma grande responsabilidade. Eu quero agradecer a Deus, ovelhinhas amadas, por estarmos construindo um legado no nosso canal do YouTube, @Comissão Online. Estamos já com mais de 500 vídeos no nosso canal, @Comissão Online, com estudos, com ensinamentos, com livros inteiros bíblicos estudados. E isto é uma bênção. Depois vamos ter um departamento na igreja que vai transcrever todo esse material para a linguagem de livros. E assim vamos lançar vários livros ao mesmo tempo. Nós já temos muito conteúdo, muito material. A gente que gosta de ouvir, mas a gente que só aprende lendo. Verdade? Então, nós precisamos alcançar todos os públicos, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos que estão aí no canal do YouTube, meu abraço, nosso abraço da igreja. Tivemos aqui lembrancinha para todos, você não vai ganhar. Está aí na internet. Demos um biscoitinho de gengibre, maravilha. É para trabalhar a culpa, porque a gente come o biscoito, mas como é de gengibre, vai acelerar o metabolismo e já vai emagrecer ao mesmo tempo. Então, é uma bênção. Louvado seja. Vamos ouvir então a revolução do amor, o chamado radical de Jesus, desafiando a lógica humana para viver a ética e a misericórdia transformadora do reino, e assim refletir o Pai Celestial. Lucas capítulo 6, versículo 27, vamos ler apenas até o 31, diz a palavra do Senhor: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Difícil, hein? Difícil. Eu tenho a sensação que o texto que nós vamos estudar esta manhã é pulado na maioria das igrejas. Difícil. Amai os vossos inimigos, amai os cabeças de ovo descascada. Sabe o que eu estou falando? Difícil. Amai os 9 dedos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que lhe tirar a tua capa, deixa também a túnica. Roubou o celular para tomar uma cervejinha, pergunta se ele quer ir no dinheiro. Olha aí, como é que nós vamos aplicar essa passagem essa manhã? Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Jesus, dê-nos graça. Vamos orar a Deus. Pai querido e amado, que texto desafiador. Uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de entendermos mais sobre o caráter de Deus. Que sendo nós todos pecadores, desprezíveis e miseráveis, deu o que mais de precioso tinha para morrer por nós, o seu Filho. Então nós estamos pintando aqui o cenário. Eu estou falando aqui, você está imaginando o cenário. Jesus, a multidão, as aflições, as doenças, pessoas endemoniadas, e havia lá uma grande tensão, porque o povo de Deus estava debaixo do domínio romano. E você deve lembrar que eles estavam esperando um Messias que libertasse o povo de Israel. Um Messias que libertasse o povo
da dominação romana. Estavam ansiando por libertação. Esse era o cenário. E aí, Jesus diz que as atitudes e os estilos de vida dessas pessoas determinariam a bênção ou não na vida delas. Eles esperavam alguém belicamente armado para os libertar, e Jesus vem com uma mensagem radical, uma mensagem tremenda. E eu vou lhe dizer, amados, ninguém gosta de ficar doente e tomar bezetacil. Quem é que gosta de tomar uma bezetacil? Quem é que gosta de tomar um remédio amargo? Mas eu vou lhe dizer que esse remédio vai te levar a melhorar a tua saúde. Jesus estava levando aquelas pessoas à verdadeira solução. Diga glória a Deus por isso. A palavra de Deus é importante para você? Então diga glória a Deus por isso. Eu recebo a palavra de Deus. Então, Jesus traz ali, Jesus propõe um estilo de vida que na cabeça daquela geração, e ainda é para nós hoje, era antinatural, era contracultural. Pastor, é o seguinte, se o cara pisa no meu calo, me xingou, ele vai levar. Se alguém veio e falou alguma coisa, vai ver, eu vou botar para quebrar. Mas Jesus vem com uma palavra antinatural. Às vezes o nosso instinto quer nos levar para outro caminho. Mas a palavra de Deus tem razão. O costume da época, e não é diferente, o nosso tempo de hoje, era o seguinte: a pessoa está te fazendo bem, faça o bem. A pessoa quer te fazer o mal, vá lá e faz o pior para ela. Quebra, entra de carrinho, quebra a canela dela. Faça o bem a quem quer o bem e faz o mal a quem quer o mal. Mas Jesus introduz uma ética diferente do reino de Deus, baseada no caráter de Deus. E Deus é misericordioso. Amados, se Deus entrasse de carrinho e de sola conosco, iria sobrar alguém aqui? Ninguém ia sobrar. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus alcançou a você e a mim. Graças a Deus, Jesus teve paciência e transformou a nossa vida. E eu vou lhe dizer, Jesus quer transformar a tua vida. Diga para o teu irmão, Jesus quer transformar a tua vida. Presbítero Valdécio, diga para os nossos 2 irmãos que estão lá fora que Jesus quer transformar a vida deles. E a não ser que seja algo de fato absolutamente relevante, eles devem estar aqui ouvindo a palavra. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós estamos fazendo certo diante de Deus. É o nosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, amado, você veja que Paulo está seguindo essa linha. Está dizendo assim, o século tem uma voz, o século tem uma maneira de pensar, mas você não deve se conformar com ele. Você não deve andar na mesma linha secular, você não deve andar na mesma linha das nações, você não deve andar na mesma linha do pensamento desse mundo. E o que é que você vai experimentar com isso? Ah, pastor, na minha empresa, quando eu disse que eu sou cristão, as pessoas começaram a me perseguir. Ah, pastor, eu perdi uma oportunidade grande, porque o cara queria só que eu fizesse vista grossa, mas aí, pastor, a minha consciência ia me dizer o contrário, e eu precisei ser cristão, estou sendo perseguido e penalizado com isso. Ah, pastor, eu agora usei o poder da minha caneta para poder prender corruptos, e por causa disso agora estão querendo prender inocentes, dizendo, olha, não prende corrupto não, senão eu vou mandar prender inocente. Não é? Já entendeu a figura? É assim que o mundo é, acontecem essas coisas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado, Jesus está dizendo para você que você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você toma posse desta palavra na tua vida? Então diga, eu recebo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vida está sendo bem guiada, amado. Ou será que Deus é aquele motorista ruim?
Hoje eu entrei no táxi, quase que eu pulei para fora. O taxista, quando eu entrei no táxi, ele disse assim: olha, eu não dirijo bem, eu dirijo muito mal, mas o carro é bonzinho. Eu falei: meu Deus do céu, onde que eu me meti? Eu queria estar com o irmão Raimundo lá no carro, que esse aí eu sei que dirige bem. Mas não, é porque o cara anda a 40. Ainda bem que eu saí 7 horas da manhã de casa, cheguei aqui 7h42. Saí 7 horas da manhã de casa, cheguei 7h42 aqui. Porque o irmãozinho dirige a 40. Eu falei: Jesus, misericórdia, se eu tivesse saído na hora, às vezes 7h30, 7h50, chegava só 9 horas da manhã no culto. Mas, amado, Jesus não é um taxista que dirige mal. Jesus é um taxista igual o irmão Raimundo. Isso aí, amado, pilota bem, que é uma maravilha, é uma bênção do Senhor. Ele está conduzindo bem a tua vida, amado. E com Jesus na condução, eu declaro que tudo vai bem em nome do Senhor Jesus. Então, aqui há essa tensão, aqui há esses dois lados da moeda. Porque, por um lado, nós temos uma mensagem secular que nos parece mais palatável, nos parece mais, às vezes, mais coerente. Pastor, o cara veio e falou, ele vai ouvir. O cara pisou no meu calo, vou rodar a baiana. E aí vem Jesus com uma mensagem difícil de receber, que desafia as expectativas humanas de justiça e de retribuição. A sociedade, muitas vezes, nos incita à retaliação, a busca pelos nossos próprios interesses, dizendo sempre que os fins justificam os meios, a julgar a vida alheia sem empatia. Esse é o ditame do mundo. E as palavras de Jesus vêm como, sabe, um trovão, um barulho forte no meio desses pensamentos, igual um leão no meio da selva, um rugido, opa, para todo mundo. Vem como uma trombeta tocando para chamar a atenção das pessoas, inverte aqueles valores seculares e diz: o autor de toda bênção, o autor de toda boa dádiva, inverte esse pensamento e ele diz a vocês, discípulos: vocês é que são bem-aventurados nessa terra. Eu recebo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Então é um desafio de Jesus, é o desafio que Ele nos faz viver de uma maneira que transcende a lógica humana. É uma ética que vem de Deus, que só Ele pode capacitar, que nos parece impossível de viver. Mas é precisamente nessa impossibilidade que está o poder e está a beleza do Evangelho que transforma. Eu creio em Jesus Cristo, que Deus pode transformar a nossa vida poderosamente. Você se lembra, tem um filme aí acho que é da Marvel, quando o cara chega lá pro Hulk e diz assim: como é que você agora consegue se manter tranquilo para não virar o Hulk? Ele diz: não, na verdade eu estou sempre nervoso. Mas agora ele tinha controle. Ele tinha controle. Amado, nós estamos sempre com a carne querendo virar o Hulk. Estamos sempre com a carne querendo que alguém pise no calo para a gente mostrar quem eu sou e vamos fazer e vamos acontecer. Mas se há um poder que transforma, esse é o Evangelho de Jesus. Se há um poder que nos dá equilíbrio, é o Evangelho de Jesus, que nos dá moderação, que nos dá ética, que trabalha a nossa vida e que nos faz ser imagem e semelhança do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. Então, Jesus não está tratando ovelhas, saiba disso. Ele não está tratando de regras frias. Ele está tratando de uma disposição interior que se manifesta em nossas ações de amor, de generosidade, de empatia, algo que o Espírito Santo produz em nós e que glorifica o nome dEle e faz de nós um reflexo de Deus neste mundo. Veja então em Lucas 6:20, vamos voltar ao texto que diz a palavra bendita do Senhor. Lucas capítulo 6, versículos 20 a 23, diz assim, olha lá: então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vocês vão rir.
Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, ou seja, rejeitarem você, vos injuriarem e rejeitarem em vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais para com os profetas. Então, ovelhinha amada, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, que está passando alguma dessas questões aqui nesta manhã. Não desanime, não abra mão da palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, amado. Talvez você esteja passando alguma questão em casa, no casamento, na saúde, no trabalho. São tantas áreas que nós enfrentamos desafios, mas Jesus está impetrando a bênção dele, está dizendo: olha, os profetas também foram perseguidos. Os profetas também foram humilhados. Os profetas não tiveram vida fácil. Às vezes nós oramos e dizemos: Deus, eu gostaria de ser tua voz nesse mundo, eu gostaria que o Senhor me usasse, eu gostaria de ser canal de bênção para as pessoas, e a gente imagina que tudo vai ser mais fácil. Amados, os profetas foram perseguidos, cerrados ao meio, foram mortos, foram presos, foram caluniados. É a história da igreja, mas Deus estava com eles. O evangelho avançou. Milhões e milhões de vidas foram salvas. A obra de Deus está sendo feita. E hoje, nesta manhã de domingo, nós podemos ter aqui você e dizer: você foi alcançado para o reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque muitos profetas entraram nessa trilha da jornada cristã. E Deus está contando com você para levar essa obra adiante, amado. Diga glória a Deus por isso. Então, a ética, nessa tensão que existe do mundo, o pensamento secular e o pensamento cristão, e que nós estamos numa rota de colisão com a sociedade, e o objetivo de levar o reino adiante, é a ética do reino de Deus, que exige de nós radicalidade no amor, na generosidade, na ausência de julgamentos temerários, superficiais, sem empatia. E assim transcendermos os padrões humanos e refletir a misericórdia de Deus. A mesma misericórdia que nos alcançou quando estávamos no pecado, quando estávamos no mundo, quando estávamos perdidos. Esta mesma misericórdia Deus vai usar através da tua vida para transformar pessoas. Eu lembro aos amados que misericórdia do original é Hesed. Ela significa útero, é um útero para transformar vidas. Amado, não diminua o poder da misericórdia. O poder da misericórdia pode transformar pessoas para a glória do Senhor Jesus. Então, nós vamos entender sobre esse amor radical, porque Jesus começa com uma exortação e desafia ao nosso instinto humano, a nossa intuição. Olha o versículo 27, ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Difícil. O amor que Jesus está exigindo, amados, não é, entenda, um sentimento passivo. Pastor, agora eu vou começar a morrer de amores pelo cabeça de ovo podre. Difícil. Pastor, eu vou morrer de amores pelo 9 dedos. Tão difícil quanto. Muito difícil. Mas não é um sentimento passivo que Jesus está tratando. Jesus está falando de uma ação, de uma postura ativa e intencional, que se expressa em abençoar os que amaldiçoam. E você pode abençoar a vida dessas pessoas, sabe como? A melhor maneira, orando pela vida delas. Quer fazer uma oração agora? Vamos fazer. Senhor, enviamos uma palavra para o nosso judiciário e o nosso executivo, Pai. Nós declaramos que essa gente tenha um encontro contigo, Senhor. Se essas pessoas vão ter um encontro contigo, ó Deus, de maneira boa ou da maneira que o Senhor é soberano, aí é com o Senhor, não é conosco. Mas nós oramos por elas para que elas sejam salvas, que elas sejam tocadas pela graça de Deus, que o Senhor possa transformar a vida de cada uma delas.
porque um dia, Senhor, o Senhor transformou a vida de Saulo de Tarso. Aquele homem era um perseguidor da igreja. Aquele homem era um homem que consentia na morte dos cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão, um grande missionário. Mas foi através da vida daquele Saulo perseguidor que o Senhor usou o primeiro século da história da igreja para plantar igrejas no mundo todo. Ó Senhor, se o Senhor transformar a vida desses homens, Pai, o mundo terá um testemunho glorioso do Teu poder. Eu creio em nome de Jesus. Imagina, amados, se Deus faz um coração maduro, amadurecer bastante para conhecer Jesus. Imagina o qual poder transformador que isso vai alcançar milhares de pessoas. Então, amado, é uma forma de abençoar. Jesus está falando sobre o amor ágape, amai os vossos inimigos, ou seja, é um amor sacrificial, incondicional, é uma atitude de benevolência. Eu me lembro, esse é um caso verídico nos Estados Unidos, já falei aqui na igreja, num serial killer, e as pessoas, os pais das vítimas daquele serial killer, antes da condenação dele, da morte, que ele foi condenado à morte, iam lá, espraguejavam ele, xingavam, você não vale nada, você isso, você aquilo. Mas houve um homem no final que disse para ele, olha, estou numa posição muito difícil, que ele havia matado a sua filhinha adolescente, mas eu quero lhe dizer que eu te perdoo e eu te amo no amor do Senhor Jesus. E aquele serial killer, sociopata, desprovido de sentimentos, balbuciou um choro. Quiçá graça de Deus ter alcançado aquele coração, amado. Só Deus pode julgar essas coisas. Agora, a postura daquele cristão, Jesus me ensina, porque eu estou um pouco longe disso. Então, amado, nós precisamos ser honestos das nossas limitações e entender o trabalho que Deus precisa realizar em nós. Olha aí o versículo 28 a 30, Lucas 6, diz assim: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, dá para ele também a túnica. Versículo 30. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda com ele. Então, amado, preciso fazer uma pontuação, porque isso aqui não significa passividade ou conivência com o mal. Pastor, então a gente vai pegar essa palavra de Jesus aí e vamos autorizar um presidente da república a dizer que ele só rouba para tomar cervejinha. Então será que o presidente da república não estaria certo em dizer isso? Baseado nessa palavra de Jesus? Não, porque Paulo também diz que ao Estado existe o poder da espada. E tem que haver ordem, tem que haver decência. Então, a palavra de Jesus não está dando passividade, conivência ou permissão à prática do pecado, mas ao cristão romper com esse ciclo. A você, cristão, romper com esse ciclo do mal. A você, cristão, vencer o mal com o bem. Vencer as trevas com a luz. E eu creio, amado, que Deus pode usar gente ungida para libertar gente criminosa. Eu creio nisso. E posso dar até um testemunho pessoal quanto a isso. Há muitos anos atrás, eu saí da igreja lá de Campinho, fiz um gabinete pastoral com uma senhora que tinham roubado o carro dela. E o carro dela não estava no seguro. E eu pregando para ela, amada, consolando aquele coração, Deus vai te restituir, não fica triste, assim, assim, assim. Saí da igreja, peguei o meu carro, que era era aquele Fiesta, era um Fiesta que era 0 km, parcelado em 5 anos, e ainda estava, veja bem, sem seguro, culpa minha, errado eu. Sem seguro, só estava com o meu adesivozinho, Deus cuida de mim. Cheguei na rua Silva Vale e roubaram o meu carro. A arma na cara, levaram o carro embora. Naquela hora vieram aqueles pensamentos na minha mente. O que eu tinha acabado de falar para aquela senhora. Eu creio, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, e foram embora. Amados, conclusão da história. Achamos onde estava o carro, no Morro do Engenho, perto da minha casa. 11h30 da noite eu fui até lá, pedi para eles devolverem. Coragem, cara e coragem. Quem é você? Olha, eu sou morador, pastor, e vim aqui pedir para devolver o meu carro. O carro está aqui? Tá. Liberaram o carro.
11h30 da noite, eu orando com 20 bandidos, que largaram arma, largaram metralhadora, cocaína, maconha, largaram tudo ali, orando com eles. E amados, 2 semanas depois eu tive notícia que 2 deles se converteram, estavam na casa do Senhor. Certamente Deus queria chegar àquelas almas e dizer: vocês são minhas ovelhas. E eu declaro que Deus pode usar a tua vida poderosamente neste mundo. Então, amados, não diminua o poder do amor, não diminua o poder da misericórdia. Deus vai usar a tua vida, assim como Ele fez conosco. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11, diz a palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, você está aqui hoje porque Jesus foi, a atitude de Deus foi contracultural, foi contrasecular, foi antinatural. Nós éramos inimigos, mas Ele amou você. Nós éramos inimigos, mas Ele nos salvou em Cristo Jesus. E é esse amor que Ele vai usar. Então, amados, só Deus pode capacitar cada um de nós para isso. A regra de ouro que Jesus coloca, que é um padrão superior ao do século, diz assim, versículo 31, Lucas 6, 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Isso é contracultural, porque a formação da frase, naquela época, era para o negativo. Olha, não faça o que não querem que vos façam. Jesus está dizendo, além disso, está falando, faça a eles o que vocês querem que eles vos façam. É uma ética que leva a igreja de Jesus a uma atitude positiva, a uma atitude de amor ativo. Ou seja, é o padrão superior aos cristãos que excede o século, excede o padrão dos pecadores. Nós amamos, nós levamos a graça, nós levamos o perdão, nós somos o primeiro a dar o passo a levar amor, o primeiro a dar o passo a levar reconciliação, o primeiro a dar o passo a levar benevolência para as pessoas. Amado, o mundo está numa esquizofrenia muito grande. As pessoas estão em colapsos emocionais. Basta você andar no trânsito para você ver. O cara bota a cabeça para fora, isso por causa de nada, tira-se a vida de outra pessoa. Por causa de uma fechadazinha, alguma coisa, o cara sai e mete bala. O mundo está vivendo num colapso, numa esquizofrenia muito grande. Mas o cristão neste mundo é o sal da terra e a luz para este mundo. Ovelhinha amada, versículos 33 a 35, diz a palavra do Senhor: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam os pecadores para receberem outro tanto. Versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não faça um favor só esperando troca de favores. Vou fazer um favor esperando que você vai me fazer outro favor. Vou te fazer o bem só se você me fizer o bem. Amado, faça o bem sem ver a quem. Isso não é desculpa para nós sairmos pedindo emprestado e não pagar a dívida. Diga amém por isso aí, louvado seja. Jesus disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei. Então aqui é uma questão de troca, sabe? Eu não vou fazer o bem, eu não vou levar o bem às pessoas só se esta pessoa tiver condições de fazer o bem. Agora, se eu tiver que emprestar, por exemplo, a um mendigo, alguém que eu sei que não tem condições de me pagar,
empreste a si mesmo. Doe a si mesmo. Amado, Deus vai te dar condições e nada vai faltar à tua vida em nome de Jesus. Então, a ética que Jesus está trazendo, amado, é difícil de engolir. O sermão que Jesus está dizendo no monte, talvez do mundo eles coloquem lá um adicional qualquer, uma mistura qualquer para se tornar mais palatável. Mas o mundo é igual a McDonald's, faz bem da boca até aqui, até a garganta, daqui para baixo escangalha tudo. Não é verdade? É o mundo. A palavra de Deus é igual a repolho, alface, pepino. Às vezes não é muito palatável, mas vai fazer bem a tua saúde, ovelhinha amada. Versículo 36, diz a palavra do Senhor, Lucas 6,36, sede o quê? Misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Alguém aqui nesta igreja é filho de Deus? É filho de Deus, diga um amém, glória a Deus aí. Eu quero lhe dizer que o teu Pai é misericordioso. Você quer parecer com Deus ou com o capeta? Com Deus. Que às vezes a sensação é que o pessoal quer parecer com o capeta. Pastor, o negócio que a gente fez, eu vou puxar logo o facão, e eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou arrebentar, comigo é o UFC, dou logo um mata-leão, dou logo uma tesoura invertida, e o cara vai ver que é bom para tosse. Mas, meu amado, o teu Pai é misericordioso, nosso Deus é Deus de graça e de misericórdia. Então, seja generoso, seja desapegado. Amado, não busque simplesmente o bem pelo retorno. Faça o bem sem ver a quem. Siga o modelo da graça de Deus. Deus vai te surpreender, amado. Amado, todas as vezes que você abnegar-se de direitos e servir a Deus, por amor ao reino de Deus, você está se tornando semelhante ao Filho do Altíssimo, você está sendo semelhante a Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pastor, essa é uma mensagem muito difícil, muito dura, o século de hoje é muito complicado, pois é, mas Deus vai fazer a nossa luz brilhar no meio desta geração pervertida. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, diz a palavra do Senhor, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Você vai seguindo, pregando, dizendo que o reino está próximo. Versículo 8, fazendo o quê? Curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expelindo demônios. Por que isso tudo? De graça recebestes. Vamos lá, igreja, de novo, de graça, volta lá, Eliado. De graça recebestes, de graça dai. Você está pronto para esse desafio, amado? Talvez nós queiramos estar pronto, não estejamos, mas Deus vai te preparar, amado. Diga para o teu amado irmão, Deus vai capacitar você para este desafio. Receba a palavra de Deus. Amado, você está aqui para viver a verdadeira bem-aventurança. E por fim, Jesus usa o texto do sermão para proibir julgamentos temerários. Julgamentos superficiais. Jesus está trabalhando a sinceridade e autenticidade para que nós sejamos livres da hipocrisia e da religião vazia e que vivamos verdadeiramente um evangelho transformador. Lucas capítulo 6, versículo 37, diz a palavra, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, a proibição de Jesus dentro desse contexto não anula o nosso espírito de discernimento. Nós temos condições de discernir quem está em pecado, quem está cometendo pecado, pelos frutos conhecereis. Então, o que Jesus está combatendo aqui, igreja amada, é o espírito de crítica condenatória, hipócrita, vazia, precipitada e, sobretudo, de autojustiça. Porque normalmente esquecemos de onde viemos. Então ele está dizendo, quando você, em outras palavras, quando você for exortar, porque como é que eu vou exortar, pastor? Como é que eu vou exortar alguém que faz parte da exortação, a mensagem cristã, se eu não puder julgar? Como é que eu vou exortar se eu não julgar? Como é que eu vou julgar, não lançar pérolas aos porcos se eu não julgar?
Então, o Espírito que Jesus está dizendo é o seguinte: faça, as palavras de Paulo, repreenda, exorte, mas com o espírito de brandura. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Porque você sabe de onde você foi tirado. Você sabe que a tua base é pecadora. Talvez nós tenhamos muitos telhados de vidro na nossa vida passada, na nossa vida, ao longo da nossa vida. Mas se você estiver ungido e munido pela palavra de Deus, Deus vai usar a tua vida para tirar muita gente do erro e do pecado. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Então, ovelhinha amada, antes de apontar defeitos dos outros, façamos nós um autoexame. Warren Wiersbe diz: quem vive criticando os outros costuma ser culpado de algo ainda pior na própria vida. Você já viu a expressão santarrão? O cara é o santarrão. Às vezes, quanto mais santarrão, mais fede a pecado. Quanto mais santarrão, e o cara, oh, eu sou o santarrão, olha, mais ali tem coisa escondida debaixo desse tapete. Quando a pessoa tem consciência do seu pecado, ele escreve um Paulo assim a Timóteo: olha, do meio desses pecadores eu sou o principal. Sou o que sou pela graça de Deus. Louvado seja. É nesse espírito que o versículo 41 e 42 de Lucas 6 diz: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Aí ele diz, versículo 42, como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então, olha lá, e então verás claramente, olha aí, entre aspas, o julgamento que não é hipócrita, o julgamento que não é superficial, o julgamento que sabe de onde eu vim. Então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Diga amém, louvado seja Deus por isso. Então, irmão, a lei da semeadura e da colheita é um princípio espiritual inescapável. Você está vivendo julgando muito todo mundo? Você está vivendo muito tramontina, lançando os machados de todo mundo, sem saber a história das pessoas, sem saber o contexto de vida das pessoas? Estás usando o evangelho para seres um santarrão, escondendo na verdade muitos pecados debaixo dos tapetes? Pois saiba que com a medida com que você medir, você será medido também. Mas você tem buscado exercer misericórdia? Você tem buscado entender a vida das pessoas, o contexto das pessoas? Você tem buscado gerar acolhimento e ser aquela espécie de paizão que vem cá, senta, vamos conversar, vamos trabalhar esse pecado aí, vamos trabalhar e levar pela sabedoria da misericórdia uma vida que tinha tudo para ir para o erro, mas porque encontrou você, ela vai entrar no caminho da justiça? Deus pode te dar sabedoria para tirar pessoas do caminho errado. Deus, diga glória a Deus e amém por isso. Deus pode te dar sabedoria para ser esse paizão, essa mãezona que tira pessoas do erro através do poder e da graça de Deus. E aí Jesus diz então no versículo 38 de Lucas 6, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, amados irmãos, eu preciso chegar ao final desta mensagem dizendo a você que Jesus está com a sua ética do reino, com a sua ética divina, com esta mensagem talvez difícil, da boca até aqui, na garganta. Precisa botar lá um tempero para comer, mas daqui para baixo vai fazer bem. Jesus está com esta mensagem, levando as pessoas muito mais do que religião, muito mais do que a hipocrisia nossa poderia nos levar a pensar que somos melhores do que os outros, esquecendo-nos de que, humanamente falando, não somos melhores do que ninguém, somos todos pecadores.
Jesus está afastando a sua audiência do erro da hipocrisia, o erro do julgamento temerário, o erro de reagir no impulso carnal, secularista, que só vai levar a outro abismo, amado. Um abismo chama outro abismo. Futebol, você via muito isso antigamente. O cara entrou com um carrinho que nem bateu direito, o cara já entra com um carrinho na canela para quebrar. No final do jogo está todo mundo brigando. Amado irmão, Deus vai usar você com unção e poder, e você vai romper com o ciclo do problema. Você vai romper com o ciclo da desordem. Você vai romper com o ciclo do pecado, e você vai arrebatar muita gente. Gente que estava lá precisando de cura, pastor, ali tinha um monte de gente precisando de cura, de libertação, e Jesus traz esse sermão. Pois é, Jesus não queria enxugar gelo, Jesus queria ir na raiz do pecador e dizer: eu vou transformar a tua vida. Você recebe esta vida transformada? Então eu termino com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz a palavra: olha, os sentidos dele se embotaram. Pois até hoje, quando faz a leitura da lei da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Se você age pela lei, pelo talião, você está indo para um caminho errado. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, eu declaro nesta manhã de domingo, amado, última mensagem do pastor Anderson de 2025, eu declaro que a tua vida vai seguir uma espiral de crescimento, irmão. Você será surpreendido por Deus. Você vai se parecer cada dia mais com Cristo Jesus nesta terra. As dúvidas se dissiparão na tua mente. Como é que Jesus agiria? Você vai saber como é que Jesus agiria. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar capacitação. E é no poder do braço do Espírito Santo que você vai romper com ciclos de derrota, vai romper com ciclos do mal, que pratica o mal. Se entrou com um carrinho assim, eu já vou entrar de sola no joelho, e depois está todo mundo, acabou a vida e brigou. Você vai quebrar esse ciclo do mal, não porque você é fraco, mas porque o poder de Deus na tua vida é muito maior. E eu declaro alegria na tua vida, força na tua vida, e quero lhe dizer, meu amado, que o que Jesus prometeu aqui vai muito além do que a recompensa imediata do mundo. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, porque ele via a sua necessidade imediata de comer ali um prato de comida, e depois não herdou a bênção. Deus vai te mostrar muito além de necessidades imediatas, de, Tramontina, vou arrebentar, vou mostrar que é isso e aquilo. Deus vai te mostrar muito além, como Ele mostrou aqui em Lucas 6,38. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Esse texto não está deslocado do contexto. Esse texto não foi tirado lá da Cochinchina para dizer que se você der dízimo vai ficar milionário. Não, esse texto tem um contexto. E o contexto é esse sermão difícil de Jesus, contracultural e antinatural. Bateu numa face da outra. Você está dizendo: aprenda a responder com o Evangelho, aprenda a responder com a graça, porque você recebeu graça de Deus, e você vai ver uma boa medida, recalcada, sacudida, generosa e transbordante chegando sobre a tua vida como você nunca poderia imaginar, e portanto serás transformado à imagem e semelhança do Senhor, e vais refletir a imagem do Pai Celestial. Assim eu declaro, assim eu recebo, assim tomamos posse, assim seja, assim diz o Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos amados.